E se de repente ser uma pessoa generosa demais passasse a ser um transtorno mental? Ou quem sabe ser honesta demais e vaidosa? Foi exatamente isso que um médico fez. Ele internou a cidade inteira com essa justificativa. E sabe o que é o mais curioso, eu diria mais preocupante, é que a gente segue fazendo algo muito parecido. Oi, eu sou a Luísa, eu sou psicóloga e hoje eu vou te mostrar como essa tentativa ou essa busca por ser normal pode, na verdade, ser a maior loucura da nossa vida. E eu vou fazer tudo isso falando sobre uma obra belíssima de 140 anos atrás, escrita por ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Fica até o final do vídeo, porque lá no final eu vou te mostrar um exercício que você pode fazer para parar de querer performar algum nível de normalidade e, quem sabe, aprender a tolerar, até aceitar, quem sabe até gostar da forma como você é e melhorar a forma como você se enxerga. No livro O Alienista, do Machado de Assis, é contada a história de um médico brilhante, o Dr. Bacamarte. E ele abre a Casa Verde, que era uma espécie de hospício. E a missão dele, a intenção dele era nobre. Ele queria tentar separar quem eram os loucos dos não loucos. Só que o problema é que quando a gente fica demasiadamente focado nisso, a gente começa a encontrar loucura em tudo. E foi basicamente o que aconteceu no livro. Então ele internou quem era generoso demais, porque generosidade demais não era algo normal. Ele internou quem era honesto demais, porque honestidade excessiva também não era normal. Internou quem era vaidoso, quem era tímido, quem era corajoso. E aí, quando ele se deu conta, a cidade inteira estava internada. E os normais estavam lá fora, sozinhos. E antes de você rir do Dr. Bacamarte, eu quero que você se pergunte: quantos diagnósticos você já se deu essa semana? Já falou que você tem ansiedade? Quantas vezes você já não falou que está em burnout? Ou que já falou que pode ter algum transtorno de déficit de atenção? E aí, na psicologia moderna, uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é para não acabar cometendo os mesmos erros, né? A gente confunde muito o que é comum e o que é o saudável. Então, se você é muito intensa, podem falar que isso é característica de quem tem transtorno de personalidade borderline. Se você tem um interesse excessivo por alguma coisa, podem falar que você tem alguma neurodivergência, que você tem TDAH e que isso é hiperfoco. Se você está triste por um luto, por exemplo, ou por algo que te aconteceu, podem te chamar de depressiva. E eu não estou dizendo que diagnóstico não importa, mas a gente tem que tomar cuidado para não diagnosticar e psicologizar, psiquiatrizar tudo que a gente vê por aí, porque tem coisa que é só normal. A normalidade, a gente precisa entender isso, é uma média estatística. Então, fala sobre algumas pessoas que às vezes apresentam alguns comportamentos, traços ou sintomas, mas que não fecham necessariamente um diagnóstico, algo que realmente causa sofrimento. Não é ter saúde mental, não é um prêmio que você ganha por não ter sintomas ou por ser uma pessoa de um jeito ou de outro. E por outro lado, ser diferente não necessariamente é ser doente. Faz sentido? Daqui a pouquinho eu vou te dar um exemplo, mas eu quero antes te falar sobre onde é que a gente vai chegar, olhando para a saúde mental desse jeito. No alienista, a forma de esconder aquilo que era diferente do normal ou do socialmente esperado, enfim, era colocando os indivíduos dentro da Casa Verde. E hoje a gente faz isso de uma forma que talvez seja um pouco mais sutil, que é aplicando filtros sobre a nossa vida. De forma digital, a gente aplica filtros para esconder olheiras, marcas, a gente filtra as nossas opiniões para não parecer muito problemática, a gente filtra dores para não passar a imagem de que não está tudo bem, a gente de alguma forma se interna numa vida de aparências, por ter pavor de parecer desequilibrada. O que é mais cruel é que a gente virou o Dr. Bacamarte, a gente virou o alienista que tenta isolar, esconder, disfarçar tudo que a gente acha que é inadequado. Só que dentro da gente.
Você abre um TikTok e descobre num vídeo de 30, 40 segundos que talvez você tenha TDAH. Aí você abre o Instagram e você vê um post falando sobre personalidade narcisista, e aí você se questiona se você poderia ter isso. E aí você abre o Threads, e aí você descobre que na verdade tudo pode ser ansiedade social. Gente, autodiagnóstico virou entretenimento, virou uma coisa para ganhar like, para ganhar visualização. Inclusive a maior parte dos conteúdos, mais de 70% dos conteúdos que são divulgados sobre psicologia são conteúdos errados. Fecha parênteses. O ponto é que isso é muito perigoso. O que Machado de Assis mostrou pra gente é que tentar eliminar todos os defeitos de uma população significa abrir mão da liberdade dela. Quando você tenta eliminar ou encobrir todas as suas sombras, você está construindo o seu próprio isolamento, a sua própria cela. De verdade, a saúde mental aceita o caos. E a gente não tem necessidade de esconder, porque perfeição é um conceito que nem existe na prática. Eu costumo brincar que todo mundo tem uma outra característica que faz da gente meio lelé, de brincadeirinha. E se isso não nos traz sofrimento, e às vezes o que nos traz sofrimento é, na verdade, tentar esconder essas nossas características que nos fazem meio lelé, né? Mas se isso não nos traz sofrimento, ou sofrimento para outras pessoas, né? Então não tem por que a gente querer esconder isso do mundo. Pode ser, inclusive, algo que seja o seu diferencial. Me conta, você já se autodiagnosticou por algum conteúdo que você viu na internet? Sem julgamento. Mas isso é bem mais comum do que parece. E, na verdade, eu acho que já parece bem comum, né? Um grande erro do alienista é achar que, depois do diagnóstico, o trabalho estava feito. Pronto, diagnostiquei, isolo da sociedade e meu trabalho está feito. E esse é um ponto que eu me deparo com frequência na clínica. Uma coisa que não é incomum, né? É que chegue uma paciente no consultório dizendo assim: eu pesquisei e eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho TDAH, eu acho que eu sou muito intensa, eu tenho borderline. E no processo de avaliação, né, no processo de anamnese, até ao longo do processo terapêutico, a gente acaba descobrindo que, na verdade, não existe nenhum transtorno que caracterize as queixas dessa pessoa. E que, na verdade, o que acontece com a maioria de nós, né? Transtorno é uma coisa que não acontece com todo mundo. Não é todo mundo que vai ter um CID, né? A maioria de nós está só muito cansada, muito sobrecarregada, querendo dar conta de tudo, querendo dar conta de uma rotina que não cabe, de um número de tarefas que é impossível, querendo ser muito produtiva em dias em que a gente não está muito descansada. E aí o que a gente precisa não é só de diagnóstico, e é claro que quando for uma situação de adoecimento, a gente usa o diagnóstico como o primeiro passo, mas ainda assim não termina ali. A gente precisa de autocompaixão, a gente precisa de autocuidado, a gente precisa descansar. E aí a função do diagnóstico, muitas vezes, seja ele um diagnóstico psiquiátrico ou só uma conclusão, né, que a gente pode chegar também em terapia, mas o ponto é que ele é o pontapé inicial para iniciar um tratamento. Ele não é uma sentença para dizer quem você é. Eu, de fato, já revelei, né, nas redes sociais como foi o meu processo de diagnóstico. Eu sou uma pessoa diagnosticada tardiamente com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o quanto isso foi importante para mim, para eu entender as minhas características, quais tinham relação com o transtorno e quais não tinham, o que eu obviamente posso fazer para diminuir o meu nível de sofrimento em relação a isso, mas como é que eu acolho que eu sou assim? E como é que eu trato as dificuldades que são impostas na minha vida pelo transtorno também? É só o primeiro passo para a gente começar a dar outros passos, se for preciso tomar medicação, se for preciso aprofundar o trabalho de psicoterapia. Cabe tanta coisa dentro da gente, a gente pode ser caracterizada, né, por tantos adjetivos que um CID, um código,
né? O diagnóstico nunca vai ser suficiente para descrever toda a imensidão que existe dentro da gente. E a gente pode, quem sabe, começar a acolher o nosso jeitinho. No fim do livro, quem acaba internado na Casa Verde é o Bacamarte, é o alienista, porque quem sabe divergir, ser diferente, fosse o normal e ele não se via desse jeito. A única pessoa 100% normal que existe é aquela que a gente ainda não conheceu bem o suficiente. E ao contrário do que muita gente pensa, a terapia ou a própria ciência da psicologia não é uma tentativa de transformar todo mundo em robozinho, que vai fazer a mesma coisa, que vai ser produtivo, que vai desenvolver atividades ou comportamentos que sejam padrão. Não é isso. O nosso trabalho é fazer cada pessoa entender como é a forma ou a melhor forma que ela funciona, de acordo com o que ela precisa, de acordo com suas características pessoais. Não é tentar fazer todo mundo igual, na verdade é tentar fazer com que todo mundo entenda que é diferente e que ser diferente vai exigir adaptação na vida. Machado foi genial ao pensar na história do alienista e mostrar pra gente que a linha entre o normal e o patológico, né, o normal e a doença, é da espessura de um fiozinho de cabelo. E quem é a gente para conseguir diferenciar essa linha lendo um post de Instagram ou assistindo um vídeo no TikTok? Claro que se você tem um sofrimento intenso, procurar ajuda para ter um diagnóstico e para então, se for o caso, buscar formas melhores de lidar com isso, mas entenda que um post, um vídeo, não traz informações suficientes para determinar qual é o seu adoecimento, se é que ele existe, qual é o nome dele, quais são os seus sintomas, né? O que isso caracteriza. Cuidado. Então, se eu puder te fazer um pedido, é assim: acolha a sua esquisitice. Seja você, seja autêntica, seja esquisita, deixa as pessoas rirem, mas a gente vai morrer. Eu gosto tanto de lembrar disso, a gente vai morrer daqui a 100 anos, ninguém mais vai lembrar de nada que você fez ou falou, porque vai estar todo mundo morto também. E tá, eu tô falando de Machado de Assis, que mais de 100 anos depois a gente ainda lembra, mas olha só, a gente lembra com admiração. Eu não acho que valha a tentativa de se encaixar num mundo que não foi feito pra gente, que não foi feito pra ser encaixado. E eu não acho que faz sentido a gente gastar tanta energia e tanto tempo tentando ser alguém que a gente não é, pra receber alguma coisa, afeto, reconhecimento, sei lá, de gente que a gente nem sabe quem é também. E pra gente fechar, eu queria te propor um exercício. Eu quero que você pegue uma folha de papel, e que você separe essa folha em 3 colunas. A primeira coisa, você vai escrever coisas que eu acho inadequadas sobre mim. Exemplo: eu sou desastrada, eu sou desatenta, eu sou desorganizada, eu sou muito intensa, sou exagerada, eu sou tagarela. Exemplos. Coluna 2: quem foi que te disse que isso era errado? E aí você pode pensar se foi alguém em específico que te falou isso ao longo da sua vida, se alguém te disse isso na escola, na sua família, ou se você viu na internet que isso era errado. E na terceira coluna eu quero que você pense: e se essa característica for, na verdade, uma qualidade? Como é que você poderia se apropriar disso? Então, ao invés de dizer eu sou tagarela, eu posso dizer que eu sou uma pessoa que tem uma boa comunicação. Bom, esse exercício faz a gente questionar os rótulos que a gente coloca na gente mesmo. E escrever ajuda a gente a racionalizar um pouquinho, sair tanto da emoção. Não tanto, mas um pouco da emoção. E pensar um pouquinho na prática, de que outras formas a gente pode olhar pra gente. Se esse vídeo fez sentido pra você, deixa aqui nos comentários: eu não sou normal, eu só sou eu. E manda pra uma amiga que você acha
que se cobra muito, que se exige muito. Acho que pode ser importante a gente compartilhar e disseminar esse conhecimento. Eu, do fundo do meu coração, espero que esse vídeo tenha sido um abraço para você. Leia O Alienista. É uma leitura bem curtinha, mas muito interessante. A gente se vê no próximo vídeo.